Sabe, quando a gente pensa em Marco Aurélio, a primeira imagem que vem à mente é do imperador filósofo, né? Aquele pensador. Mas hoje a gente vai um pouco além. Vamos ver como esse homem governou o Império Romano, mas não em tempos de calmaria. Pelo contrário, foi bem no meio de uma tempestade de crises que levaram seus princípios e seu poder ao limite máximo. Olha só que frase impactante. Nossa história agora desce de um reino de ouro para um de ferro e ferrugem. Essas palavras, que soam quase como uma profecia, foram escritas por um historiador da época, o Dion Cássio. Elas marcam o fim de uma era. Mas que raio de era de ouro era essa que estava acabando? Então, Marco Aurélio foi, na verdade, o último de uma linhagem conhecida como os Cinco Bons Imperadores. Esse período é visto por gente de peso, como Maquiavel e Edward Gibbon, sabe, como a verdadeira era de ouro de Roma. Um tempo em que, supostamente, o governo era pautado pela sabedoria e pela virtude. Certo, então em 161 depois de Cristo, Marco Aurélio assume o poder. E assim, ele não era só o cara mais poderoso do Ocidente, ele era também um filósofo, e um filósofo dedicado. Uma combinação, vamos combinar, muito rara. Para ele, a filosofia não era só um hobby intelectual, sabe? Era tipo um manual de instruções para a vida, um jeito de ser que ele aplicava em tudo que ele fazia como imperador. Só que aquele reino de ouro estava prestes a enferrujar, e rápido. O reinado do Marco Aurélio foi atingido por uma sequência de desastres, um pior que o outro. Foi tão pesado que o mesmo Dio Cássio chegou a dizer que ele não teve a sorte que merecia. Basicamente, ele encarou o que a gente hoje chamaria de a tempestade perfeita. E que tempestade, hein? Pensa só, duas catástrofes gigantescas rolando ao mesmo tempo. De um lado, a peste antonina, uma pandemia que, segundo as estimativas, matou coisa de 5 a 10 milhões de pessoas, simplesmente devastou a população. E do outro lado, as guerras marcomanas, mais de uma década de guerra brutal contra tribos germânicas, lá na fronteira do Danúbio. Era uma ameaça que batia a porta de Roma. Dá para imaginar o terror que foi isso? A peste antonina, que hoje a gente acha que era uma forma de varíola, era um inimigo invisível para eles. Ninguém fazia ideia do que era um vírus. O médico mais famoso da época, o Galeno, descreveu sintomas horríveis. O pânico foi geral, claro. As pessoas começaram a apelar para amuletos, para orátulos, qualquer coisa que pudesse proteger contra o que eles chamavam de uma nuvem da peste que vinha pelo ar. Ok, então, no meio desse cenário de devastação, de guerra, como é que um imperador filósofo reage? É exatamente aqui que a história de Marco Aurélio fica fascinante. Ele não respondeu só como um general ou como um político comum. Ele agiu como um praticante do estoicismo. E olha, estoicismo não é aquela filosofia abstrata de Torre de Marfim, não. É um guia prático para a vida. A ideia central é até simples, mas muito profunda. A verdadeira felicidade vem de dentro. Vem de saber controlar as próprias emoções e aceitar com calma aquilo que a gente simplesmente não pode mudar. Então, o lance todo é ter uma espécie de caixa de ferramentas mental. Primeiro, focar só naquilo que está sob o nosso controle. Segundo, agir sempre com base nas 4 virtudes principais. E terceiro, que talvez seja o mais importante de tudo, entender que o sofrimento não vem do que acontece com a gente, mas de como a gente reage ao que acontece. Como o próprio Marco Aurélio escreveu, temos poder sobre a nossa mente, não sobre os eventos externos. Percebendo isso, encontraremos a força. E ele não ficou só na teoria, não. Ele colocou isso em prática. Para agir com justiça, sabe o que ele fez? Leiloou os próprios tesouros do palácio para financiar a guerra, em vez de aumentar os impostos do povo. Para mostrar coragem, ele foi pessoalmente para a linha de frente liderar as tropas. E com temperança, ele se manteve calmo, governando com a cabeça no lugar, mesmo com o mundo desabando ao redor. Mas além de tudo que ele fez como imperador, o seu legado mais famoso, mais duradouro, nasceu diretamente do meio dessa tempestade. É um livro que existe até hoje, mas o que o torna tão incrível não é só o que está escrito, mas onde e quando foi escrito. Estamos falando, claro, do livro Meditações. E olha, isso não é um tratado de filosofia para ser lido por outros. É um diário pessoal. Eram anotações que o Marco Aurélio escrevia para ele mesmo. Tipo, lembretes, exercícios mentais para se manter no caminho certo, sabe? Para ter disciplina e focar no que importava. E agora vem o detalhe mais maluco de todos. No próprio livro, tem umas notas de rodapé, tipo, anotações de onde ele estava escrevendo. Uma delas diz: em meio aos quados, no rio Granua. Os quados eram uma das tribos inimigas.
Isso quer dizer que essas reflexões super serenas sobre virtude, sobre tranquilidade, foram escritas numa tenda de campanha, no meio de um campo de batalha, durante as guerras marcomanas. É inacreditável. Pensa bem na cena. O homem mais poderoso do mundo, cercado por morte, por doença, por guerra, e ele senta na tenda dele e escreve para si mesmo, se lembrando de ser justo, de ser corajoso, de ser racional. Meditações não é um livro sobre como é a vida em paz. É um manual de como encontrar a paz no meio do caos. Então, depois de passar por tudo isso, guerra, peste, qual foi o legado que Marco Aurélio deixou para trás? A resposta, assim como a vida dele, não é simples. É uma mistura de um tremendo triunfo e uma trágica falha. Vamos começar pelo lado bom, pelo triunfo. Os feitos dele são inegáveis. Ele basicamente salvou o império do colapso, conseguiu repelir as invasões, governou com uma integridade moral que, olha, é difícil de achar na história. E, claro, aquele diário pessoal dele, que nem era para ser publicado, virou um guia atemporal de resiliência e sabedoria para a humanidade. Mas aí vem a parte trágica da história. Todos os bons imperadores antes dele tinham um costume. Eles adotavam o homem mais preparado para ser o sucessor, garantindo a estabilidade. Marco Aurélio, ele quebrou essa tradição. Ele passou o poder para o seu filho biológico, Cômodo. E a diferença entre pai e filho, nossa, não podia ser maior. Cômodo é descrito por todo historiador como um cara de caráter fraco, preguiçoso, cruel, alguém que foi corrompido muito fácil e que basicamente jogou no lixo boa parte do trabalho que o pai teve. Foi uma escolha, assim, desastrosa. Isso nos leva de volta para aquela frase do começo. A profecia do Dion Cássio se tornou realidade. O governo de Cômodo foi o fim da chamada Pax Romana e o começo de um longo período de instabilidade e declínio. O Reino de Ouro, de fato, deu lugar ao de ferro e ferrugem. A história de Marco Aurélio, no fim das contas, deixa uma pergunta no ar. O maior fracasso político dele, a associação, ajudou a iniciar a queda do império. Mas o maior triunfo pessoal dele, o livro Meditações, se tornou uma fonte de força para milhões de pessoas por quase 2000 anos. E aí fica a questão: o que, no final, pesa mais na balança da história? Se essa análise sobre liderança em tempos de crise foi interessante, fica o convite para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube para acompanhar mais histórias como esta. A gente se vê na próxima!